sem temor de se lançarem por escarpas abruptas e profundas arribas, sinuosos canais percorrem a ilha da Madeira para levar a água de onde ela brota até onde ela faz falta. Dão-lhe o nome de levadas. Mais de 1500 quilómetros de uma ciclópica obra de engenharia feita pelo homem, desde os tempos dos primeiros povoadores da ilha até aos dias de hoje. Chega cedo de manhã, à primeira hora. O levadeiro vai receber as águas, os guardas de canais e daqui para baixo. Para ser levadeiro tem que ter uma grande experiência e tem que... Bom, eu reconheço por mim. Eu, os primeiros anos que dei água, os primeiros dias eu caminhava de casa até a tremer e estava dias que eu não dormia. Eu às vezes preferia andar trabalhando e andar um dia a dia a trabalhar e não ter aquela responsabilidade em cima de mim. Mas no último caso, que não tenha outra pessoa que vá fazer aquelas funções, eu também viu, que eu não sou movimento com os outros. Se há levadeiros que são capazes de dar 5 ou 6 regadeiras de água, e eu também sou homem para isso, que eu nunca disse que não, e tenho competência mesmo para isso, só que é uma tarefa complicada, é uma tarefa mesmo difícil. As pessoas muitas vezes não têm a noção daquilo do serviço que o levadeiro está a fazer, mas é complicado, que é complicado é. Como José Abreu, 96 homens e 4 mulheres exercem a profissão de levadeiro na Ilha da Madeira. Levam a água a quem dela precisa. Depois o levadeiro agarrou daquela água, se o primeiro tornador ia aqui, o dever do levadeiro é acompanhar a água desde o primeiro canal que ela saiu, tapando os tornadores todos, até chegar aqui. Se aqui é o primeiro regante às 8 horas da manhã, pois às 8 da manhã a água tem que estar aqui. Bom, Agostinho, segura logo o atulho que já vai descer a água. Sim, senhora. Vai segurando. Onde quer. Ok. Os levadeiros devem zelar para que o giro seja respeitado. Cuidam que a água seja bem entregue, de acordo com as horas ou os minutos a que cada proprietário da terra tem direito, por dia, semana ou mês. Se ele começou a regar às 8 horas da manhã e ele tem 1 hora de água, às 9 horas acabou. Às 9 da manhã já está outra pessoa logo no tornador onde ele está a regar para ele tapar a água a essa mesma hora, às 9 da manhã, e continuar a regar, porque e o outro regante, se ele tem, por exemplo, tem 20 minutos, está a compreender, e ele começou às 9h20 acabou, já tem outra pessoa, tanto faz ter homem como a sua mulher, já está vigiando para o relógio, oi, está quase na minha hora. Em cima da sua hora, para a senhora já tem que tapar, já não pode fazer nada. Nem eu posso, o levadeiro próprio, já não pode dizer, oh, senhora Maria, deixa que o senhor Francisco acabar de regar este rego, não. Se for da vontade do regante da frente, o homem atrás, tanto faz a Maria como a Conceição, pode acabar de regar. E se não, fica assim que não há outra maneira a fazer, não há soluções.
O de baixo já está regado. Uma maravilha, já está vendo. Ok, muito bem. Está tudo. Sim. Para tirar a água. Senhora Agostinho, pode preparar a água lá em cima, já está regado. Ok, muito bem. Esta coisa de ser levadeiro é uma grande responsabilidade. Há muitas pessoas que pensam que o trabalho de levadeiro é um trabalho fácil, mas não é. É um trabalho de muita responsabilidade. Porque o levadeiro anda com 5 a 6 regadeiras de água. Tem que andar a um lado e tem que andar a outro. E tem que ver se esta regadeira daqui está correndo dentro do normal. Tem que ver se aquela regadeira está a correr dentro do normal. E tem as pessoas para avisar. Isso torna complicado. Se torna complicado porque se uma pessoa tem 2 pernas e tem 6 ou 7 rios de água a funcionar em cargo dele, 6 ou 7 ramos de água, claro, o abente está no lado, o abente tem a pessoa que está no lado, o abente tem que estar no outro. Porque se a pessoa tem 2 pernas não vai estar em toda a parte. Estas coisas ficam feias. O trabalho do levadeiro é um trabalho que não é tarefa que seja pesada, que a pessoa anda mais escovada, anda mais com a roupa limpa, anda servindo o povo aqui e acolá, a pessoa anda muito bem, está certo, que não é trabalhos pesados. E eu gosto, por acaso, eu gosto de ser levadeiro. E eu já trabalho nisto, vou fazer agora, para o mês de junho, 25 anos que entrei nisto. E eu gosto daquilo que faço. E eu gosto tanto da distribuição da água de rega, como eu gosto de limpar levadas, como eu gosto de trabalhar aqui no arco, como eu vou para a Ribeira Brava e continuo a trabalhar com outras pessoas que eu não conheço, que às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, eu vou trabalhar para a zona da Ribeira Brava e eu ainda sou uma sistemática aqui dentro do concelho, está a compreender? São caras diferentes umas das outras e às vezes a pessoa ainda é mais bem respeitada que no próprio sítio. Pronto, há gente para tudo, é coisa assim. Mas eu gosto do trabalho que faço, tanto faço na distribuição, como a ser na limpeza do canal. Qualquer trabalho que eu faço um trabalho sempre alegre e sempre bem disposto. Eu ando no meu trabalho, muitas vezes tenho uma tarefa difícil e estou sempre assobiando, cantando e levo a minha vida sempre, uma vida sempre alegre. Não me ponho lá com muitas histórias. Mais difícil de regar é a bananeira. Nós, quando não temos ninguém a aguentar isto, usamos uma pedra para pôr em cima disto assim, ó. Está a ver, hein? Costumamos fazer assim. Numa ilha predominantemente rural, eram os agricultores quem mais beneficiava com os canais que vinham irrigar os seus terrenos e sem os quais os cultivos pouco teriam medrado. Da origem na nascente até ao regadio dos campos,
uma levada pode percorrer largas dezenas de quilómetros, rompendo impetuosamente do norte pluvioso pelas serras até alcançar a costa sul, fértil, mas seca. No fim da década de 30 do século passado, as velhas aspirações dos ilhéus encontraram eco em Lisboa e o governo decidiu desenvolver a rede de levadas, aproveitando a sua energia para gerar eletricidade. Assim, nasce em 1943 a Comissão Administrativa de Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira. Estas imagens são de um filme inédito, que foi agora encontrado nos arquivos da antiga Comissão de Aproveitamentos Hidráulicos. As gravações datam do início dos anos 50 do século XX. Aqui vemos uma inspeção ou uma visita de técnicos, engenheiros e responsáveis locais. Foi razão suficiente para que uma câmara gravasse para a eternidade o momento. Pela primeira vez, imagens animadas retratam o labor difícil dos operários, que tinham de vencer abismos, cortando a rocha e perfurando a montanha. À frente da primeira missão de reconhecimento que se deslocou à Madeira em 1939, escassos meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, estava o engenheiro Manuel Amar da Costa. Mentor destes projetos, dirigiu até 1953 a Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos. E isto aqui foi inventado por ele. A origem foi inventada pelo Sr. Engenheiro Amar da Costa. Se eu conhecia o Sr. Engenheiro Amar da Costa. Ele não era muito grande, mas era malhado juiz tinha. Bom juiz ele tinha. Todas as semanas ele está aparecendo lá todo o trabalho. Quando aqui, quando acolá, mas assim. O gajo na. Isso foi um grande ser engenheiro. Era uma boa pessoa. Ele passava o pé das pessoas, cumprimentava as pessoas, bom dia, boa tarde. Bem, um homem bem educado, seja pelo amor de Deus. E ele foi um homem que nem se sabia tão pouco, uma pessoa não imagina o sentido de um homem daqueles. A pousada dos Vinháticos, situada a curta distância de uma das grandes obras da Comissão, o Canal da Serra d'Água, era um porto de abrigo dos engenheiros e técnicos da Comissão. O mesmo filme registra os momentos de descanso do grupo. Amar da Costa, provavelmente pelo seu papel de relevo na execução da obra, retém as atenções do anónimo operador de câmara. Era um grande andarilho, obrigava-nos a andar, era um alentejano de perna rija e andava muito bem. São Martinho das Amoreiras, no coração do Baixo Alentejo. É uma freguesia no interior do concelho de Odmira. A rua que o viu nascer tem hoje o seu nome, Engenheiro Amar da Costa. O meu pai nasceu aqui, viveu aqui até aos 11, 12 anos. Depois foi para Lisboa fazer o liceu, porque aqui só se fazia até à 4ª classe. Tinha histórias de invernos muito rigorosos, com uma mãe bastante austera. Minha avó não
enviuvou muito cedo. O meu pai perdeu o pai tinha 7 anos, e a minha avó era bastante austera e bastante rigorosa na gestão da casa e da fazenda. E ele nos fez chegar, foi de uma infância que terá sido igual à das outras crianças da aldeia, terá ido à escola regularmente, terá tido uma percepção de responsabilidade muito, muito precoce, porque o meu avô, pouco antes de ter morrido, tinha comprado um carregamento de couro, e o meu pai, muito cedo, foi o correio dos couros para Santana da Serra. Portanto, bem novinho, era colocado em cima de uma mula, atravessava cheio de medo, conforme ele contava, porque era uma criança, saía de madrugada, era posto em cima da mula com o carregamento do couro, chegava a Santana da Serra, onde havia uma prima que o recebia, que tirava-lhe o couro, descarregava-o, colocava o dinheiro da venda do couro num forro falso do fatinho que tinha sido feito para esse efeito, e ele regressava no outro dia pelo mesmo caminho, sendo assim desde muito cedo um precioso auxiliar da mãe e, portanto, tendo adquirido uma responsabilidade completamente precoce para a idade que tinha. Grande parte da densidade da sua personalidade, do seu sentido rigoroso de dever, de servir os outros, foi tecido aqui nesta aldeia pela percepção com que ele cresce da vulnerabilidade e da necessidade que há de entreajuda, porque isso é também qualquer coisa que ele permanentemente, pelo menos nas histórias que me contava, me foi transmitindo da entreajuda e da solidariedade que todos os habitantes da aldeia tinham relativamente àqueles que de fora chegavam, reféns, vítimas da ausência de trabalho nos campos e, portanto, da ausência de comida para si e para as suas famílias. Para erguer as levadas, os primeiros povoadores tiveram de lutar contra a acidentada orografia do novo território. Todos os cultivos, para florescerem e poderem concorrer com outros mercados, precisavam de água. Mesmo a cana-de-açúcar, a primeira cultura de grande valor económico na Madeira. Já na segunda metade do século XV, a ilha tornava-se num dos maiores produtores de açúcar do mundo. As levadas davam água aos campos de cana e faziam mover os engenhos. Ao contrário do que muitas vezes se diz, a cultura da cana-de-açúcar, para aqui prosperar, precisava de ser irrigada. E então trouxe água para os canaviais, que normalmente ocupavam as fajãs ou os vales das ribeiras. Neste período, a iniciativa de construção das levadas parte sobretudo dos lavradores e dos proprietários das terras. Embora a água, nesta altura, no século XV e XVI, fosse considerado um bem comum, era de todos e não era de ninguém. Depois temos um outro período que corresponde aos finais do século XVIII e já inícios do século XIX, onde há uma intervenção do governo central para corresponder às aspirações dos agricultores madeirenses, que sentiam uma necessidade premente de água para irrigar as suas propriedades. Nos seus primórdios, as levadas eram canais rudimentares de madeira ou pedra ou mesmo escavados no basalto. Atravessavam serras e vales para saciar as terras aráveis. A equipa enviada de Lisboa por Duarte Pacheco iria revolucionar este sistema de aquedutos, juntando à rega a produção de energia hidroelétrica. O primeiro trabalho, e o mais importante, que é a chamada iniciação do Amar da Costa, portanto, de 39 a 43, portanto, fui fazer um levantamento topográfico mínimo, com os recursos que havia, definir pontos, porque, como sabe, as levadas têm uma inclinação, não podiam ter muita inclinação, senão perdia-se o valor potencial da energia. Portanto, tem normalmente uma inclinação de 1 por mil. A água podia correr, mas não perder muita queda. E claro que em todos os túneis que se abria, portanto, com os recursos de fazer de forma que não falhasse, não era fácil. Portanto,
definir esses pontos principais em que tinha atravessado, depois era tentar passar de alguma forma. Portanto, os homens eram amarrados, portanto, um sítio, desciam, começavam a picar para fazer um primeiro trilho, depois esse trilho era ampliado, vai ter uma caixa para poder fazer depois a levada. É um trabalho quase de pai de pica, de ombro, como a gente costuma dizer. Bom, havia profissões, os rocheiros, chamados rocheiros, os homens que se metiam à rocha, às vezes para ganhar mais 20 escudos num dia. Eram os homens que iam às zonas difíceis da rocha para determinados trabalhos, ou fazer uma escavação, ou enfim, qualquer trabalho. Eram os primeiros que enfrentavam a natureza e que iam começando a dar os primeiros passos até que se fizesse a levada. Era a profissão mais arriscada. Um dos que desbravou aquela parede da serra que viria a deixar passar a levada da Ribeira da Janela foi Gabriel Mocotó, rocheiro pela força da necessidade. Foi a coragem, a vontade de trabalhar e a vontade da noeza também naquele tempo. Chamava mesmo muito, obrigava-me a ir e fui perdendo o medo hoje e amanhã. A primeira vez não foi que ninguém me mandasse para lá, foi um não ia, o outro não ia. Eu fui andando e fui perdendo o medo e ando de achia e também ia naquele tempo. E não perdi o medo. Mas quando fui o 8, esse cá me tinha medo mesmo. Então, no 8 cá, eu sentava-me na funda, como já disse, já não pensava em mais nada. Já não pensava. Se eu pensava era lá embaixo no fundo. Lá embaixo pensava. A funda é um pedaço de tábua que a gente faz assim, furada assim de um lado do outro, amarra-se assim uma ponta, uma furada, e a gente senta-se aqui e tem um pedaço de corda amarrado por aqui por trás. Vem dar o copo que vem de cima para baixo. Que ali a gente tanto se sobe como se descem. Não é que a gente possa ir a pé. Era o rocheiro mesmo, era a gente mesmo. A gente não se afezava de ir ao outro. O outro podia dar uma falsidade e a pessoa dava lá embaixo no fundo. A gente é que amarrava nas mãos. Era. Eu não me afezava do outro, podia ser meu pai, lhe disse mas que dissesse que ia amarrar, mas não, eu vou amarrar, eu vou saber o que está indicando. E assim é que a gente tinha mais confiança. Agora, se a gente mandasse um gajo amarrar, olha, fui ele que amarrou a mal amarrado. E assim era a gente. Era. O serviço era de escavar rocha com a barrinha, uma barrinha que era a barrinha mesmo da rocheiro, uma barrinha assim delgadinha, de escavar, aquelas pedras estavam bolonhas, a gente ia batendo aquilo, batendo. Tudo o que estava caindo a gente ia batendo. Depois o pessoal trabalhava debaixo, desassustado, não caía rocha. E bem, o trabalho mais lixado era quando a gente dava fogo, ele ficava cozido, a gente tinha que descarnar aquilo tudo. A rocha que estava a cair, a gente tinha que aplicar tudo. Era onde a gente demorava mais tempo. Mas o trabalho que o homem pode ter mais perigoso é o mar e a rocha. É o perigo mais. Na terra, uma pessoa, se vê uma pedra vir, sempre dá um passo, sempre pode salvar, mas cá na rocha, amarrado, não, para onde vai? Foram aos milhares os madeirenses que se ofereceram para trabalhar na árdua construção das levadas, esperando um futuro mais ameno, o dia em que a imigração os levaria para umas prometidas terras de abundância. Quase nunca por escolha própria, mas por ser nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a melhor oportunidade de emprego para quem não queria limitar-se a esperar jornas em terras que não eram suas.
José Augusto nasceu na Costa Norte, onde se encontram grande parte das nascentes. Sonhava construir uma casa, mas de 1950 e até 1952 trocou a sua quimera por 2 anos de salário garantido. Foi trabalhar para as levadas, como ajudante de máquinas, a cuidar dos compressores. Foi porque não tinha trabalho. Não tinha outro trabalho. Quando apareceu esse trabalho, fui para lá. E dei muito bem. Era um pedaço perigoso, longe de casa e frio e tal, mas pagavam-me também, não é? Estava aí. E gostava do trabalho. Quando diz que era perigoso, porquê? Ora, debaixo das rochas, eu estava numa rocha como essa que está aí. E o meu compressor dava ar para 2 túneis. E eu estava aí nesse buraco metido aí, só, em uma alta noite só, os mineiros estavam dentro do furado. E eu estava aí sozinho. Tinha sentido a máquina, se apaga a ver que vou lá trabalhar e tal, etc. O compressor trabalhava, dava ar para os túneis. Eu só estava sentido a ele. Era água, gasóleo, as velas que encharcavam, começava o compressor a falhar, apagava-se, tirar aquelas velas, arranjar novas, meter, e depois manivela e começar a trabalhar de novo. Era assim. João Caramujo, encarregado de obra e fiscal, esteve na épica obra que foi a ampliação da levada da Serra do Faial para ir buscar ao norte recursos hídricos que se perdiam. Foram 6 anos só na construção do túnel do Pico Ruivo, mais de 2.400 metros a perfurar a montanha. Depois de estar cá muito a trabalhar, e aquelas vagonas eram empurradas à anha, como a gente costuma dizer. Quando se estava aos 1.000 metros, para vir cá fora por uma vagona de bagaço, tinha a fazer 1.000 metros para fora, mais 1.000 metros para dentro, cada vagona que vinham trazer. Era muito quilómetro a bater aí a andar a pé. O transporte de material vinha da Fazenda do Penedo, passava o túnel no Marão, era passado num chassés em cima do carrilho. São 2.400, até lá vinha de carro, até chegar à boca desse túnel. Depois vinha no carrilho e daí para cima, que parte daquele vinha às costas. E o material mais leve vinha no guincho, vinha no fui. Aquelas peças mais pesadas não estava em cima do fui, senão que rebentava tudo. Teve de ser cartada às costas. Amarrado num pau e 4, 5, 6 a puxá-lo para cima, para chegar à lei. Depois está cá dentro, mas o que era igual, o trabalho era igual. Depois ainda apareceu aqui dentro estas portas, começou a abrir chamineias. Claro, depois teve de ser feito candotes, teve de ser revestido, mas depois era mais perigoso porque havia zonas que aquilo dava em cair, eram para as pessoas andarem lá de baixo. E quanto mais ele se alargasse a chaminé, mais o buraco maior, mais tinha tendência de cair material mais pesado. Havia pessoal suficiente? No princípio havia, mas no já foi faltando. Uma parte começaram a fugir para a Venezuela e outros sítios assim parecidos já havia falta. E aquele volta e meia, quer dizer, a grão guarda de chato, volta e meia estava sempre a mudar de pessoal, quer dizer, saía anjos, vinha outros, aquele anjo vinha até o deles que aguentavam bem pouquinho tempo. Chegava ali, nem se dava, voltavam as costas e iam embora. E outros aguentaram, mas praticamente não havia nenhum que aguentasse do princípio ao fim. Havia os marteleiros que furavam, faziam o arrebentamento, havia o bagaceiro que enchia as vagonas para trazer para a rua, e era assim, cada um tinha o seu destino, o seu serviço marcado. Manuel Avelino foi motorista da Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos. Quando lhe eram atribuídos os jipes mais pequenos, como o Willys Overland, conduzia engenheiros ou topógrafos até à boca das levadas. Mas a sua principal tarefa era o transporte de material para a obra. Areia, cimento, cascalho, tubos para o compressor. O que mais coubesse no Land Rover, que tinha que seguir arriba acima. O caminho era só para o carro, não havia cá mais. E era preciso cuidado. Havia curvas que era preciso fazer 2, 3 vias, marcha atrás. Era só rasveias. E depois, às vezes, então há que era preciso. E eu, de mim, há que fazia o possível, dizer aos contenores, agora corta-se mais aqui um bocadinho por causa das curvas, por causa de não cortar os pneus, que às vezes ficava os bicos de pedra
assim espetados, e a gente passava rindo, tinha que se passar ali, e tantas vezes que arrebentava com os pneus. E era preciso, e eu me punha com os cantonais, corta mais aqui, corta mais ali, corta mais ali, e passar. Porque aquilo era como quase como um caminho de ferro. As rodas tinham que passar, era ali sempre, porque não havia espaço para passar mais afastado. Havia ocasiões em que pensava mesmo que ia bater. Era tão estranho, pensava que ia bater, mas felizmente nunca bateu. Mas passava resvés na rocha. Eram trabalhos arriscados, perigosos, havia acidentes, havia desmoronamentos. Nós fazíamos túneis de 2 por 2 metros. Eram galerias muito mais pequenas, não as das levadas. E daí as coisas eram muito mais acanhadas, muito mais difíceis. A explosão das minas, das brocas, era uma coisa empolgante, porque dentro de um túnel, quando se dá a explosão, nós que tínhamos lanternas, eram gasómetros, apagavam-se, tudo aquilo se apagava, ficava às escuras. E havia mesmo entre os elementos de uma brigada de trabalho um espírito de comunhão, de solidariedade, de entrega e de confiança mútua. À beira do abismo, quando a gente pedia que um homem nos desse a mão para nos assegurar a passagem de um sítio difícil, era uma coisa que unia as pessoas. Havia um sentimento de comunhão interessante. Eu tenho a impressão que não exagero se disser que as obras de hidráulica na Madeira, da Comissão de Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira, foi realmente das obras mais penosas, esforçadas, duras, violentas que aqui se fez. Isso não há dúvida nenhuma. Natural de São Vicente, na costa norte, Joaquim Poeira vivia nas faldas da Serrania, onde iria ter começo a maior levada da ilha, o Canal do Norte. Não tinha como fugir à mão do destino. Ainda criança, já fazia parte da mão de obra que todos os dias acorria ao cimo da serra, obedecendo ao chamamento das levadas. 8 anos a cartar a roça de manhã à noite. Eu estava uma hora de caminhar para que naquele tempo não havia carrinhos. Só de lenhas, para remendar. De gente chegar à noite, que escurecesse para ir embora para a porta. Eu estava uma hora de caminho. 8 anos sem falhar um dia da carta roça, todos os dias. Tinha pedras com 130, 140, e homens com uma bezerra para a minha vista, e eu tinha que pegar o mesmo peso que eles. Arrebentei-me tudo, está tudo podre. E depois enjame dos pulmões, mas é daqui dos ossos, vem para aqui, e daqui vem para aqui. Tudo, não posso mexer, nada. Não posso dar um passo aqui. Estou arrebentado. Daí eu entrava num farol, ia com barrilho de gasóleo lá de baixo para cima, não sei só para cima. Chegava lá, sempre tem lá o farol que ele fizeram lá, chama-se Camartela, aguenta cá em mãos. E eu chovia como na rua, a ver fazer o farol, não limpar a boa casa. Isso foi tacando de água. E eu chegava lá e a quente com a mãe com a carga às costas. Já arregaçava as calças para quê? Para passar nesse prato canto a canto. Com a água, para ser gelo, parada. Tem outro aqui em Bosch, que é o 24 da levada de Bosch. Que carrega só para lá também. Tem outro no lado da encomiada,
chama o parado da tapazinha, que eu catei para lá. É 20 pataquinhos cada caminho. O que podia acontecer, até, bem, havia acessos e eu fui proibido de ir. Tão difíceis era que eu fui proibido de ir. Só vendo. Era difícil, porque, como eu já disse, eles aproveitavam os trabalhos para fazer esses acessos. Era tudo pelas penhas, que era fazer o mínimo que fosse preciso. Portanto, a gente passava rente à rocha e na beira da rocha, e passava-se porque não se podia fazer uma estrada, porque gastava-se mais tempo, gastava-se mais dinheiro. Portanto, era tudo pelas penhas. A que altura é que você estava? Pelo amor de Deus, havia um lugar para ir para o Caldeirão Verde, para ir por São Jorge dentro, para ir para o Caldeirão Verde. Havia rochas que, se a gente fosse por lá baixo, nem, eu sei lá sequer, nem os outros apareciam. Deixa-me assim dizer. Às vezes até me foge o sangue quando eu penso em certas coisas. Eu vim pensar, vi quando é que morrer, se morrer agora, se morrer mais logo, se morrer amanhã. E então não era bom, não ia pensar, hein? Só quem não está lá. Quem está lá, depois já chega a altura, já não pensa, já é só. Já está, desimporta-se da vida e não faz, é papel de música, já não se liga àquilo. Mas custa, na primeira vez quando um gajo chega à beira da rocha para começar a trabalhar, já é meio arrepiado. É perigoso no sentido em que uma pessoa, por exemplo, escolhia uma zona para montar o aparelho, tinha que ser uma zona que, enfim, claro que não se podia, tínhamos que escolher o melhor sítio, evidentemente. Tinha que se ver do pouco que havia o melhor, mas esse melhor tem os seus riscos, que era sempre com uma certa inclinação, que a gente nunca podia estar à vontade. E até muitas vezes com pouca capacidade à volta, a gente por exemplo, a gente estou a fazer o levantamento para este lado, mas depois tenho que mudar para este lado, tenho que dar a volta de roda do aparelho, e aí tenho que ter o máximo de cuidado porque não tenho muito espaço de manobra. Está sujeito a um mínimo descuido, a pessoa vai para ali abaixo e apanha logo com 100 e tal metros de desnível de onde está até o fundo da Ribeira, na falésia. Vou contar um caso desses, com o Ameiro, passado com o Ameiro. Estava a fazer o levantamento, o rapaz estava com a mira, de costas para a beira do abismo, voltado para mim, eu vou tirar a ponte e às tantas a luz escorrega. Vai para ali abaixo, à mãe, e eu já estava a ver aquilo. Chega à beira do abismo, conforme ele foi correndo, aquele mato de louro, até o Lauricinho, que enfim, a gente tem o louro, tem as faias, tem, enfim, diversas árvores, aquelas folhas vão cair ali, aquilo era um lugar que nunca tinha pensado ninguém, aquilo tinha muito mato ali.
E então, conforme ele foi escorregando, pedras, enfim, e folhas, fui juntando à frente dele nos pés, chegou à beira, por incrível que pareça, travou. Já o homem não foi da rocha embaixo. Muitos não tiveram a mesma sorte. A história da construção das levadas está semeada de mortes. Não se sabe quantos trabalhadores terão morrido nesta gigantesca empreitada. Um levantamento que nunca foi feito. Mas quem, por uma ou outra razão, acompanhou a obra, sabe de alguém que não escapou dos perigosos abismos. Nesse tempo era tudo a pá e pica, a furar rochas, tomas. Era muito complicado, morreu muita gente. Vivia ali muito próximo do delegado de saúde e era ali que vinham bater. Aqueles que infelizmente faleciam lá em cima, já faleciam lá em cima, uma derrocada, uma pedra, ou a queda, ou fosse como fosse, e esses aguardavam para descer ao anoitecer, para não dar assim tanto a bala, para abaixar o pessoal. Os que eram feridos e que vinham feridos, esses imediatamente eram transportados redes improvisadas, que eram uma manta, um cobertor, amarrado nas extremidades a uma vara, e 2 homens traziam o ferido para ir abaixar à prensa para o médico. Muitos já chegavam ali, infelizmente ainda cheguei a ver alguns, pelo menos 2 ainda veio, chegaram ali já mortos, mas saíram com vida de lá de cima. A serra, como que ferida pela labuta dos homens, parecia querer castigar quem a desafiava. As levadas têm que vir desde as linhas de água até aos terrenos agrícolas e para tal têm que passar por rochas que aqui nós podemos classificar de arribas ou de falésias, algumas vezes bastante instáveis, e que no processo de construção das levadas algumas vezes eram usados explosivos ou mesmo a simples circunstância de talhar na rocha um espaço que desse para passar com a levada fazia com que aquela rocha ficasse desestabilizada durante um processo de tempo. E, portanto, aconteceram vários episódios de derrocadas durante o processo de construção das levadas que, naturalmente, originaram algumas mortes. E há situações em que os mortos, ou os cadáveres das pessoas, não era possível o seu resgate. Daí que, nessas situações, tentava-se levar um religioso, um padre, para, no local, benzer o local, em homenagem, em recordação pelas pessoas que ali tinham morrido. Há um episódio destes passado nas serras da freguesia do Seixal, no norte da ilha, em que o seu padre, que é vivo, que é o seu padre Ângelo, a dado momento e dado o abismo que ele teve que enfrentar, ele disse: a minha alma virá cá mais vezes, o meu corpo não. A minha alma virá cá, mas o meu corpo nunca mais passa aqui. Eu disse isso. Tinha caído uma quebrada que tinha apanhado esses 2 homens. Estavam mais homens a trabalhar, mas a quebrada não os apanhou. Só apanhou esses 2. Um ficou, como se diz, destruído naquela avalanche de rocha que fui caindo, fui trambolhando, fui moendo o corpo dele. E o outro ainda conseguiram tirar o corpo inteiro e eles então fizeram-lhe o funeral. Fui lá rezar as orações que costuma rezar à beira da sepultura, chamada a última encomendação. Fui lá, deitei água benta no lugar, rezei as orações, o pessoal que estava de trabalho veio todo assistir e depois então foram novamente para o trabalho e eu vim para casa, para baixo. Prisioneiros das entranhas da serra, que não os quis devolver para que fossem chorados pelos familiares. Muitos não tiveram sepultura. Partiam para a serra sem a certeza do regresso.
que andavam sempre com a morte à beira, não é? Porque tinham de rasgar em lugares que nunca ninguém tinha passado. Não é? É perigoso porque era a meia rocha, tinham de fazer o corte da levada à meia rocha. Portanto, qualquer descuidozinho, aquilo, se o pessoal não tivesse cuidado, era morte certa, não é? Se caíssem, era um abismo terrível, não é? Lembro do meu irmão me falar de uma derrocada que houve lá, não apanhou ninguém, mas apanhou foi o material de trabalho, em que perderam 17 malhos, não sei, 20 e tal ou 30 e tal barras, 40 e tal martelos, uma coisa tremenda, não é? O pessoal tinha deixado o material no lugar de trabalho e tinha vindo a almoçar ou coisa parecida. Quando desabou uma outra derrocada, não foi essa que apanhou estes 2 homens, foi uma outra derrocada. Não? Tem lugares que eu passei onde homens habituados a andar na serra não passavam. Passei uma vez, também não tentei, segunda vez, que já era tentar a Deus. A recordação que eu tenho é do esforço tremendo e da coragem extraordinária, não só de quem imaginou as levadas, mas de quem participou na construção daquelas levadas. E esta história que eu lhe vou contar agora não foi o meu pai que a contou, foi um topógrafo, um desses que ia nas missões, que me disse que, olha, o paizinho subia sempre ao monte e não nos deixava subir, mas o monte era qualquer coisa agreste a pique, como viram. E quando o paizinho subia, todos estávamos a olhar, porque ele dizia, ali quem vai sou eu, não mando nenhum homem para pôr o marco para fazer a medição. Então ele subia, gatinhando pelo monte acima, mas quando o paizinho descia, nenhum homem olhava, virávamos todos de costas, porque era terrível, porque ele tinha que descer deitado, encostado à escarpa. Caiu o Natal 24, um homem tinha aqui embaixo um filho, amarrou-se na rocha, pôs uma corda lá para trás, para cima, e para deitar a rocha com a barrana para baixo. E não foi nada, arrebentou-se por trás e ele veio, já amarrou a lei, foi junto com a cobrada. Trabalhos perigosos, não ia comandar numa fazenda de enxada a acabar. Um gajo a aguentar a saia da rede contra a parede, aguentar os corpos, o outro com o malho pelo ar. Enquanto ele ia com o malho pelo ar, ele tinha que dar a voltinha aos corpos. Quando não, ele se eu fosse voltar, quando o outro tivesse com o malho para baixo, e ele dar a mão na cabeça. Quando ele fazia assim, eu tinha que dar uma voltinha para furar fundo. Tinha um arame grosso, fizeram uma colherinha para baixo, para ele limpando aquele pó para a rua. Depois arranjava para fazer 9 ou 12 brocas, e atacava com um pólvora, ele deixava assim um pedaço comprido, para quando acendesse, dá tempo de sair para a rua. Depois está na rua, ele dizia que quando assim acendia, se tivesse falhado algum, ele dizia com um jeito, com a barrana, para desencravar a broca. Assim, naquele tempo não havia doces. Não era perigoso, mas pronto, mas tinha-se de fazê-lo. Era perigoso se fosse. E havia dias de inverno que a gente dizia que tinha-se de voltar para trás, não se conseguia ver, não se conseguia chegar, tinha-se de deixar para outra semana. Claro que ia-se com medo, que é que não ia com medo? Embora não fosse grande medo, mas ia-se, mas pronto. Mas com mais medo do que eu podia ter mais medo, não é tanto coisa nada, mas eu havia pessoal que trabalhava naquilo, para eles era a mesma coisa que andar aqui no chão, não é? Devido às características do terreno, não era a altitude da derrocada, que a gente estava a trabalhar da levada para cima, mas da levada para baixo também era um abismo até chegar lá abaixo ao fundo, não é? A gente não passava daí para baixo, mas quem estava lá em cima que via aquela fundura cá em baixo, claro que não andava lá em cima muito bem disposto.
Lambós, tinha lugares, como dizia o engenheiro Gonçalo Camas, que esse Lambós nem alguma lhe parecia, já voava tudo. Se calhar se explodiu lá de cima. Quem passa pelo, quem viu hoje aquilo, o que era antes, não imagina o que é que. O trabalhão que aquilo deu para chegar ao fundo da levada, para chegar ao fundo da obra. Hoje, as levadas são conhecidas por serem pitorescos trilhos que atraem milhares de turistas. Retomando o seu velho papel de caminhos entre povoações remotas, percorrem a ancestral floresta endémica da Laurisilva e proporcionam ao caminhante vistas únicas sobre as paisagens da Madeira. Muitos as calcorreiam, maravilhados, embora desconhecendo a sua grandiosa, mas trágica história. Depois de uma levada feita, qualquer pessoa passa ali, dá o seu passeiozinho na levada, encantado, como isto é boa noite e tal, mirem ali a paisagem. Mas antes, feia, antes. Aí aqui. É feio.